o note lá, né? Melhor tu deixar o note. Não, eu ia anotar aqui. Ah, Vou até sair da rede. vou mostrar aqui, sabe? Vocês estão vendo minha tela? Tá abrindo aqui. Agora. Abriu. Ok. Eu vou começar explicando para vocês como que funciona o portal do cliente, tá? É uma explicação rápida de como funciona o portal do cliente para vocês poderem explicar para o cliente de vocês. Então, como funciona o portal do cliente no Gira? Vocês vão ter disponível um portal dessa forma. Esse é o portal do cliente. Vocês vão ter tanto o portal do cliente como portais internos, de clientes internos, tecnologia e cloud e suporte ao cliente também tem portais internos. Esse que eu estou apresentando aqui para vocês é o portal externo, é o portal para o cliente, numa visão de um analista, tá? Meu usuário está aqui, ó, o usuário Lameque Oliveira, como um analista, e quando o analista acessa o portal do cliente, ele tem algumas opções que o cliente não tem. Por exemplo, adicionar anúncio, que já já eu vou explicar para vocês o que é. Aqui estão as seções do portal do cliente de vocês: solicitações comuns, solicitações especiais, tecnologia e cloud. E para cada uma dessas seções, vocês vão ter opções dentro de formulários. Por exemplo, em solicitações comuns, nós temos uma opção aqui chamada dúvida sobre algo. Eu vou clicar nesse dúvida sobre algo aqui. Quando eu clico em dúvida sobre algo, como eu sou um analista, meu usuário é um usuário analista, eu tenho essa opção aqui, ó, abrir requisição em nome de. Esse abrir requisição em nome de aparece apenas para usuários analistas. Um usuário cliente, ele não tem essa opção aqui. Isso serve para você abrir uma demanda em nome de um usuário. Por exemplo, se eu quiser abrir a demanda em nome do usuário Chico Anísio, porque eu sou um analista, eu consigo. Então, qual que é a sua dúvida? É a primeira pergunta. Então, como faço para acessar as aplicações da DealerNet? Então perceba que ele já tentou ajudar com alguns artigos aqui. Como a base da gente ele não está populada nesse cenário aqui, ele está trazendo esses artigos para vocês. Forneça mais alguns detalhes sobre sua dúvida. Informações adicionais, também está obrigatório esse campo. Toda vez que não tiver a informação opcional, como aqui embaixo, é porque o campo está obrigatório. Eu vou colocar aqui: quero acessar ainda hoje, mas não consigo. Qual o módulo relacionado? Pode ser global, pode ser portal XML, Connect Lead, integração montadora, oficina, peças, veículos, CRM, contábil e etc. Então vou colocar aqui relacionado ao global. Qual o tipo de prioridade? Então quando eu seleciono aqui a prioridade, ele já traz essa label aqui, essa informação, esse tooltip, para ajudar o usuário no processo de classificação. Vou colocar aqui problema 2, tipo 2. A versão, ele vai trazer uma lista de versões existentes. Esse aqui é uma versão apenas de demonstração, tá? Mas à medida que vocês e a fábrica forem alimentando com mais informação, essas informações vão aparecer aqui para o usuário preencher. Se ele quer anexar algo, e o melhor telefone para contato, vou colocar aqui o meu telefone para contato. E vou criar uma demanda. Então é assim que um usuário vai abrir demanda para vocês, e esse formulário vai variar de acordo com o tipo da demanda. Ele vai, depois que ele abrir, ele vai ser direcionado para essa visão aqui, a visão do ticket dele, e ele vai poder comentar e interagir aqui, inclusive anexar novas informações, clicando ou arrastando e soltando para cá.
Além disso, todo usuário vai ter essa notificações aqui, essa seção de solicitações, em que ele vai listar os chamados dele. Então, vou abrir aqui os meus chamados. Eu tenho o Ticket 1, o CLD 1 e o Technic 1 aqui. E são as demandas que ele tem aberto no portal do cliente, que ele pode acompanhar nessa visão. E aqui o status que está cada uma das demandas dele. Vou voltar aqui para o portal. Voltar aqui para o portal de suporte ao cliente. E para cada item, os formulários vão variar e ele pode navegar pelas seções. E dentro das seções vão ter formulários para que ele consiga abrir a demanda de acordo com o que ele deseja. É assim que funciona o portal do cliente. Dúvidas, pessoal? Alô? Não, até então aqui, beleza, tudo tranquilo. Beleza. Então, fechou aqui a seção do como funciona o portal. Mais informações sobre o portal, por exemplo, como é que o usuário troca a senha, como é que o usuário muda o fuso horário dele, como é que o usuário faz esse tipo de alteração, elas vão estar disponíveis no treinamento completo para vocês. E aí vocês vão poder ver lá o passo a passo como funciona. A ideia desse treinamento aqui é ser um acelerador do uso de vocês dentro da ferramenta e para que vocês já consigam começar a testar, consigam começar a mexer. Beleza? Então, Lameck, o treinamento de administração é um treinamento separado, né? isso, separado. Tá. Treinamento de admin é um treinamento separado. Beleza. E um outro detalhe aí, Lameck, nos agrupamentos aí, ficou faltando só a questão do sugestão de melhoria, né? E sugestão de melhoria, ele fica num outro portal que eu vou mostrar para vocês, para justamente não influenciar nas métricas. Tá, beleza, Tá. Show de bola. Pode seguir. Seguindo aqui, vamos lá, retomando aqui o treinamento. Eu preciso explicar uma coisa muito importante para vocês. Aqui no portal tem preciso explicar para vocês a diferença entre solicitações, ou seja, requests, e tipo de atividade, que é o issue type. Eu estou falando esses nomes em inglês também porque é como fica no JQL, que eu vou explicar para vocês mais adiante. Mas a diferença entre solicitações e issue type é o seguinte: dúvida sobre algo, reportar um problema de sistema, solicitar ajuda do suporte. Esses são tipos de solicitações, ou seja, request type. São tipos de solicitações, coisa que o cliente vê. Isso é coisa que o cliente vê. E issue type é coisas que o suporte vê, que é dúvida, requisição de serviço com aprovação, mudança, incidente. Todas essas nomenclaturas, elas são nomenclaturas internas. São nomenclaturas internas. E solicitações do cliente são requisições externas, são a visão do cliente. Então, esse dúvida sobre algo, internamente, ele é um tipo dúvida. Esse reportar um problema do sistema, internamente, ele é um incidente. Solicitar ajuda do suporte, internamente, ele é uma solicitação de serviço. E para cada uma das requisições de serviço, ele tem o depara com um tipo de atividade. Por que é tão importante diferenciar isso? Vamos abrir aqui a visão do usuário analista. Vamos lá para o Gira. Deixa eu aqui ir no Gira. Eu estou aqui na visão do usuário. Está aqui, do analista. E eu vou abrir uma demanda aqui. Essa aqui que a gente acabou de abrir, como faço para acessar as aplicações da Dealernet. Então eu tenho aqui o tipo dúvida, tá vendo? O tipo, o issue type dúvida.
E tem o tipo do chamado dúvida sobre algo. Essa amarração é extremamente importante, porque quando eu tenho uma dúvida sobre algo, é o formato que o cliente vê. Quando eu tenho dúvida, é o formato que o analista vê. E o que isso impacta na prática? Quer dizer que se não tiver essa amarração aqui, o cliente nem consegue enxergar nada lá no portal. Ou seja, demandas do tipo problema, elas não estão disponíveis no portal. Problema é uma análise interna que você vai fazer para resolver determinados incidentes, para tratar determinados incidentes na raiz. Então, ela não tem nenhuma amarração com o portal do cliente. Logo, o cliente não é capaz de ver esse tipo de demanda, porque não tem nenhum tipo de chamado, nenhum request type associado a ele. Tarefa é a mesma coisa. Tarefa e problema são demandas totalmente internas. A gente vai falar um pouco mais sobre o workflow, e quando a gente falar sobre isso, a gente vai ver o fluxo de cada demanda e como ela se comporta. Mas essa fase é muito importante que vocês entendam que, se não existe lá no portal do cliente uma request type, o cliente não é capaz de abrir essa demanda no Service Desk. Primeiro, porque não está no portal. Segundo, porque não vai ter essa amarração entre o tipo e o tipo de chamado. Tranquilo, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, podem falar, tá? Eu estou encerrando bem. Toda vez que eu perguntar a vocês é porque eu estou encerrando o tópico. Aí eu já fico ligado que é a hora da gravação. Algum comentário aí, galera? Ok, tranquilo. Beleza. Algum comentário, pessoal? Não, tudo bem. Tudo beleza até agora. Tá. Então, vou explicar para vocês agora como é que funciona o painel do resolvedor, o painel do analista de suporte. Toda vez que vocês quiserem navegar dentro do Gira, vocês vão ter esses menus aqui. O primeiro deles é o de painéis. E em painéis, vocês vão ir em gerenciar painéis. Lá em gerenciar painéis, vocês vão encontrar todos os painéis, primeiro os favoritos, depois os que você criar, depois os mais populares e uma aba de pesquisa. No primeiro login de vocês, você vai precisar fazer a pesquisa e você vai pesquisar por painel do resolvedor, do analista de suporte. Você vai pesquisar e você vai encontrar esse painel, você clica na estrelinha para marcá-lo como favorito. E se você for um coordenador do Service Desk ou de suporte ao cliente, você vai pesquisar por SC-foco em invasão. SC. E aí você vai marcar a estrelinha também. Qual que é a diferença desses painéis? Eu vou explicar em um instante. Mas assim que você marcar como estrelinha, ele vai estar disponível aqui em cima, assim como está para mim. SC Foco Invasão é o painel dos coordenadores e dos gerentes de suporte. Painel do analista de suporte, o próprio nome já diz. Então, no painel do analista de suporte, você vai ter sempre uma introdução aqui, que pode ser mudada. Isso está incluso no treinamento do administrador, como alterar isso aqui. E o foco desse painel, o objetivo desse painel é te dar uma visão geral, é funcionar como o painel de um carro para o analista. Num carro você não tira o relatório de quantos quilômetros ele rodou, enquanto você está dirigindo, você não está preocupado com essa informação naquele momento. Enquanto você está dirigindo, você está preocupado em saber a velocidade, como é que está o tanque de gasolina e ver uma série de informações visíveis ali no painel, como se o farol está ligado, coisas desse tipo. A ideia do painel do analista de suporte não é prover relatórios para você, é te dar essa informação enquanto você está dirigindo, enquanto você está atendendo ali o cliente. Então, a primeira coisa que ele traz é um filtro, um contador das demandas, das minhas atividades. Como eu não tenho nenhuma atividade alocada para mim, então ele está marcado aqui como não resolvida. Dentro do SLA e SLA violado também não tenho nenhuma,
E resolvidas hoje eu também não tenho nenhuma, e tá esse alerta aqui para mim porque eu não tenho nenhuma. Eu vou pegar aquela demanda que foi aberta agora há pouco e vou alocá-la para mim, só para vocês verem o númerozinho ali subindo. Vou delegar para mim aqui. E vou... Esse painel ele atualiza a cada 15 minutos, tá? E aí eu posso dar F5 aqui. Algumas funções são minuto a minuto. Outras são a cada 15, outras a cada 5 minutos, depende do gadget. Aí tá aqui, ó, uma não resolvida para mim. Ele tá como uma não resolvida porque eu acabei de alocar. Esse é meu backlog, digamos assim. E à medida que eu vou trabalhando, ele vai preenchendo as demais informações. Como eu não tenho nenhuma atividade em andamento no momento, então ele diz que eu não estou fazendo nada no momento. Como eu já tenho uma no backlog, ele já está colocando aqui e já está colocando o SLA. Ele está colocando o SLA dessa demanda e se tivesse uma data para ficar pronto, ele teria aqui a data também. Aqui está a chave dele, o tipo da demanda, é um tipo dúvida. Aqui está o resumo, quem foi o usuário e qual foi a empresa que abriu. Foi a Raimundo Veículos. Aqui está a prioridade, tá? Tipo 2. E aí eu sei que o tipo 2 é algo que causa parada no processo. Das minhas atividades, de todas as atividades que eu tenho, todas elas estão em backlog primeiro nível. Isso aqui é um gráfico de status para te ajudar a, quando for resolver as demandas do dia a dia, você saber em que fase exatamente cada uma delas está. E aqui, em seguida, ele tem o SLA de primeira resposta e de resolução. Como eu também não tenho nenhuma demanda resolvida e não tenho nenhuma demanda que eu possa avaliar isso, então ele está zerado aqui, mas à medida que ele for utilizando, esse númerozinho vai enchendo e cada um vai poder ver seu SLA ali em tempo real. É o SLA do analista, não do Service Desk como um todo. Isso é do analista. Então a ideia é que o analista possa ver o quanto ele está contribuindo com SLA, se ele está abaixo ou acima da média esperada. A média esperada está aqui. Suporte ao cliente. Como é que está a satisfação do cliente dele? É a satisfação média dele. Só vai mostrar para ele aí a satisfação média dele. E aqui o que é que entrou e o que é que saiu com um gráfico de tendência de não resolução. Como a gente alocou uma demanda agora para esse usuário que está logado aqui, ele tem uma demanda criada. Se ele tivesse uma resolvida, estava o gráfico também de resolvida verdinho aqui subindo. E aí ele pode comparar e acompanhar como é que está a entrada e saída dele. O que é que ele resolveu nos últimos 7 dias e o que é que ele tem de atividade aberta na fábrica. Essa é uma atividade que esse usuário abriu na fábrica. E aí ele pode ver qual que é a situação, qual que é o status dele, qual que é a prioridade, qual que é o sprint, qual que é a versão, quem é o responsável. E se quiser mais detalhe, ele pode clicar na atividade e ver todas as informações, todos os comentários trocados ali na fábrica. Uma infinidade de informação. E aqui as atividades dele resolvidas, as atividades que ele abriu para a fábrica, que foram resolvidas nos últimos 7 dias. Então você tem tanto o que está aberto geral na fábrica desse analista do suporte, como o que ele resolveu nos últimos 7 dias. Por que nos últimos 7 dias? Normalmente é quando tem as janelas de fechamento de sprint e aí você consegue ver exatamente o que é que saiu e já se organizar para toda sexta-feira ou toda segunda-feira entrar em contato com aqueles clientes que tiveram um sprint, demanda no sprint fechada naquele sprint para comunicar a ele. Se o pessoal não conseguir ter um prazo de resposta de 1 semana e precisar de mais, é possível alterar isso para 14 dias ou 30 dias. Mas esse é o painel do analista do suporte. E aqui tem um mapa de calor por tipo de atividade. Qual que é o tipo de atividade que ele mais recebe. E um fluxo de atividade. O que é que está rolando
aqui nas atividades. Ó. Teve uma solicitação aqui do Cloud, teve alguém que abriu, Lamec abriu o ticket, Lamec criou essa solicitação aqui. Como só tem eu nesse ambiente interagindo, só vai aparecer coisa minha. Mas à medida que vocês forem, e se você estiver vendo esse treinamento já numa fase que o pessoal testou bastante, provavelmente tem comentários de outras pessoas aí na tela. Pessoal, dúvidas sobre o painel do analista do suporte? Show de bola, velho. Até agora, muito bom. Vai ter relatórios em cima dessas variáveis todas aí, né? Tem. Vai ter mensagem. Eu vou apresentar a parte de relatórios para vocês, sim, podem ficar tranquilos. Só uma dúvida, Lamec. Vai lá embaixo naquela onde mostra a visão dentro da fábrica. Certo? Lá no. Quer que eu clique para ver a atividade da fábrica? Não, só aí. O analista do suporte, que vai ser o dono do ciclo de vida da demanda, essa visão da fábrica, eu consigo adicionar a coluna aí, tipo, do SLA da demanda pai? Não, Saber... entendi. Não, nessa aqui não. Você consegue adicionar em uma outra, na demanda pai aqui. Por exemplo, eu posso colocar para fazer em andamento, eu posso colocar um outro filtro aqui, que tem as atividades dele, e tem aqui o tempo de SLA da fábrica. E aí ele possa acompanhar esse SLA. Porque como o SLA fica associado à demanda pai, aqui ele está mostrando as demandas filhas. Aí essa demanda não tem, mas eu posso colocar aqui minhas demandas aguardando desenvolvimento e ter o SLA da demanda pai. Pronto, seria interessante. Seria um outro agrupamento. Isso aí eu vou criar. seria bem... E aquelas reticências ali, clicando ali, dá o quê? Qual? Essa aqui? Essas aí. Essas reticências é para você editar. Deve ser. Para você manipular o painel, né? Beleza, pode seguir. Espera aí, rapidinho. Podem mandar dúvidas aí. Só uma dúvida, lá em cima, quando você tem o indicador do SLA, o que está cumprido e o que está vencido, você não tem nenhum indicador do que está para vencer, os próximos que estão para vencer, para resolver? Certo, você vai acompanhar o que está próximo de vencer por aqui, por alertas que vão chegar no comentário da tua atividade e também vai ter uma fila específica só do que está próximo de vencer. Aqui é mais para você ter uma ideia do geral, para motivar o analista a estar sempre entregando demanda para que essa média dele suba. Entendi. Beleza, Lamec. Deixa eu só anotar a demanda aqui do gadget de SLA de desenvolvimento. Pronto, anotei aqui. Vamos lá. Então, vamos ver agora o painel do foco em vazão. Agora que a gente já viu o painel do analista de suporte, vamos ver o painel do foco em vazão. Ele é com foco mais em gerentes e coordenadores, tá? E assim como o outro painel ele tinha um foco no analista de suporte, esse é com foco em gerente e coordenadores. Qual que é o objetivo dele? É ajudar o gerente ou coordenador a empurrar a demanda para frente, a movê-la no pipeline de resolução. Então, por isso que o segundo aqui de cara, após a introdução, bem-vindos, que vão ser notificações, avisos para toda a empresa que está usando o Jira. Isso vai cair no painel de todo mundo que está usando o Jira. Após essa introdução aqui, ele já vem de cara dizendo quais são as demandas de suporte
que estão sem responsável. E aí, a ideia é que aqui ele já aloque. Ó. Ele está vendo aqui o tempo de resolução estourado desses 44. Vou abrir uma nova demanda, só para vocês verem lá caindo aqui. Tá? Eu vou criar aqui, vou abrir aqui solicitações comuns, vou reportar um problema de sistema e vou sintetizar o problema. Vou abrir igual um usuário abre demanda. Eu espero que vocês não passem por isso, mas eu passo bastante. Mas à medida que a gente vai educando cada vez mais os usuários, eles vão melhorando isso aqui. Isso é o dia a dia. Vou abrir aqui o módulo. Vou colocar aqui CRM, prioridade tipo 1. Vou colocar 1.0. Eu tenho que anexar uma evidência do meu erro aqui, obrigatoriamente. Então, Pictures, vou abrir isso aqui. Melhor telefone para contato. Abrir aqui, erro urgente. Então, quando eu for aqui, ele vai estar atualizando essa tela. É um minuto esse gadget aqui, tá? Só que pra gente não esperar, eu vou dar o F5 aqui. Ele tá aqui, ó. 3h59. 3h59 é o tempo que eu tenho para resolver essa demanda, tá? Aí daqui mesmo, eu já posso resolver e aguardar uma validação, encerrar ou escalonar essa demanda, tá? Se eu for um líder de equipe, eu posso simplesmente só atribuir. Eu quero atribuir essa demanda, eu não vou resolver, eu não vou aguardar a validação, eu não vou escalonar para ninguém, eu só vou delegar para um responsável. Então, eu vou delegar aqui para o Fábio Santos e vou comentar, fazendo um comentário interno. Fábio, estou passando essa demanda para você e peço que fique atento ao SLA estipulado. Em caso de dúvidas, fala comigo antes de ligar para o cliente. Ok? E vou atribuir. Comentário interno, não vai aparecer para o cliente, vai chegar o e-mail para o Fábio. Some daqui, ó, porque a ideia é só o que está sem responsável. Aqui embaixo aparece o Fábio como um dos responsáveis, ele está com 25% das demandas totais não resolvidas. O Lameck está com 25% das demandas não resolvidas e 50% das demandas não resolvidas estão sem responsável ainda. E o SLA está correndo. Aqui, logo abaixo, eu posso ver as demandas que têm data para ficar pronto. É muito importante não confundir data para ficar pronto com data desejável de entrega ou data de fim de SLA. São coisas totalmente distintas. SLA é um tempo, um contador que vai começar a correr da hora que a demanda foi aberta e vai ser entregue no mais rápido possível. Então não quer dizer que o final do SLA é a data para ficar pronto. Nunca confunda isso. Outra coisa importante é não confundir data para ficar pronto com uma data desejável. Eu quero entregar nessa data. Eu gostaria de resolver essa pendência até essa data. Não. Data para ficar pronto é coisa que tem realmente dia para acontecer. Por exemplo, uma reunião ou algo agendado com o cliente para aquela data. Quando você acorda essa data, é diferente. Ou quando tem uma melhoria para entrar, que é uma melhoria que veio, que é de fiscal ou tributária, que vai acontecer e tem uma data para acontecer. Essas são as demandas que tem que ter data para ficar pronto. E aí você vai poder acompanhar através desse calendáriozinho aqui de ocorrências. Logo abaixo, você vai encontrar os status médios das demandas. Então, assim, como tá todas as demandas, 4 demandas,
estão com backlog primeiro nível. Eu estou tendo tudo aí com backlog primeiro nível ainda. À medida que eu for movendo elas no status, eu vou tendo as fases que elas estão. Então eu vou poder ver o que é que está no backlog primeiro nível, o que é que está no backlog segundo nível, o que é que está em execução, o que é que está resolvido, o que é que está aguardando o usuário, o que é que está sem resposta dele. Então ele vai listar os status do workflow e vai dizer quantas demandas estão em cada fase. Assim é muito fácil para um gerente ou para um coordenador dizer em que fase ele está gargalando. Em que fase do processo ele está precisando ou de mais recurso ou de mais automação. Eu sou um aficionado por olhar incidente do ambiente e garantir que tem um mínimo de incidente possível. Então, observar esses incidentes de perto, a gente cria contadores. Esses contadores são para que ajudem o gestor a ver facilmente quão críticos são os erros do ambiente dele. Ou seja, eu estou com 3 incidentes de tipo 1. Isso pode ou não ser algo assustador, depende da sua média, depende do que é, do seu cenário. No nosso cenário aqui, a gente considera que mais demandas de prioridade tipo 1 maiores do que minha capacidade de entrega, a gente coloca um alerta aí assustador. Por exemplo, se eu tenho 4 pessoas no meu suporte lá, que são capazes de dar vazão, e essas 4 pessoas elas dão vazão a 4 demandas. Eu pego esses 4 e coloco como um número aí máximo para eu acompanhar. Então eu como gestor eu sei que o número é 4 e eu fico olhando aqui para ver qual que é o número que está nesse exato momento. E aí eu posso pegar o pessoal de segundo nível e descer para um primeiro nível para ajudar a resolver. Eu posso pressionar mais o pessoal da fábrica. Enfim, esse vai te dar um cenário, vai te dar um painel para você tomar uma decisão. Para você analisar um pouco mais e tomar uma decisão. Quais desses incidentes estão com SLA violado? Quais estão com SLA em risco? Então o gestor ele vai ser o cara que vai estar de olho ali. Se algo está para estourar, se tem, ele pode clicar aqui. Quando ele clica aqui, já lista quais são as demandas. Então ele dá um clique aí, ele vê todas as demandas numa tabela e pode entrar lá, comentar, pode chamar o pessoal numa sala, pode redistribuir as tarefas ali para garantir que o SLA não vai estourar. Além disso aqui, ele vai acompanhar os chamados de suporte ao cliente que entraram versus os resolvidos mais geral. Ele não vai estar olhando só para... Não tem o do painel do resolvedor, que é para cada resolvedor. Esse aqui vai juntar todos os resolvedores e vai formar um gráfico pro gerente, para o coordenador de suporte. E ele vai ter um gráfico de tendência de não resolução também. Aqui ele vai ter o sucesso de SLA geral, como um todo. E ele vai ter também o tempo que está levando, o tempo médio de resolução, da hora que entrou até a hora que saiu. Quanto tempo passou dentro do Service Desk, da hora que entrou até a hora que saiu. E aqui, por módulo, é uma informação que só dos que não estão resolvidos, tá? Porque isso ajuda muitas vezes a redistribuir a equipe. Eu percebo que vocês têm uma organização muito forte por setores, por módulos. Então, acredito que vai cair bem isso para vocês. Quando vocês identificarem que um módulo está tendo muita demanda e um outro módulo está com menos demanda, vocês podem usar isso para redistribuição da equipe. Mas como a ideia é foco em vazão, ele só mostra do que não está resolvido. Que a ideia é como o painel do carro, tomar a decisão naquele momento ali. Vocês vão poder ver relatórios com fechados, abertos, que não está resolvido, que foi resolvido também, e tirar outras informações em outro lugar. Aqui o que está em andamento, para que o gestor saiba exatamente o que o suporte está fazendo naquele exato momento, o que está rolando ali naquela hora, e o que foi entregue nos últimos 7 dias. O gestor tem uma noção aí do que está sendo entregue pelo time dele e ele possa consultar. Às vezes acontece dele receber uma ligação, sendo questionado acerca de uma demanda, ele pode ver aqui e já olhar que ela está resolvida, já batendo o olho nela, ter algumas informações e dar essa resposta. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí do foco em vazão?
Eu tenho uma dúvida, Lameck, que é simples, inclusive. Dalmo que está falando. Oi, Bom Dalmo. dia. Com relação a encaminhamento aí de tickets, existe alguma restrição de quantidade por analista, alguma coisa do tipo? Não. Como assim? Por exemplo, eu tenho lá José. Aqui, Isso, eu tenho lá 3 colaboradores, José, Paulo e Matheus. Cada um está com 10 demandas. Existe, por exemplo, aí eu quero encaminhar a 11ª para um deles. Existe alguma restrição de quantidade, alguma coisa do tipo? Não, né? Não existe. Não, só para confirmar. Aí você tem que fazer isso com a informação do gráfico que ele traz, tentar balancear. Sua ideia é essa, né? Não deixar um cara ficar com muita demanda. Isso. Na verdade, inclusive acho que Lameck deve mostrar, em alguns relatórios você vai ter uma visão de eficiência dos seus recursos. Então você vai saber quem é o recurso que tem a capacidade de atender mais, né, Lameck? Sim, você vai poder fazer isso sim. Você vai poder extrair esse tipo de informação. Rapidinho. Estavam falando parametrizar, né? Para ele dar uma crítica, né? Tem alguma Ali, pergunta? segue a perguntar ali na demanda, se clicar vai dar demanda. Ah, não, já respondeu. Ô, Lameck. Passar 10 para um, 10 para um. Lameck? Deixar na fila. Pode falar. Lameck? Oi. Oi, é o Sérgio falando. Vou falar mais alto. Você tem alguma estatística aí nesse painel que relaciona, por exemplo, chamados que a correção já foi aplicada no cliente, mas o cliente retornou? E aí essa demanda volta para a gente. Ela volta pro balde. Ela volta para o balde, mas ela tem alguma diferenciação em relação às outras, que é uma demanda que já retornou, ou uma estatística relacionada a isso, ou de priorização? Vocês vão tem um contador, tem um campo chamado reabertura, que é um contador para situações como essa. Agora, ele não está hoje, ele só está contando, ele só criei um relatório de reabertura, que você identifica lá quantas reaberturas estão acontecendo. Quando ele reabre, eu estou deixando ele cair no balde de novo. Ele está recomeçando e caindo no balde novamente. Ele volta para o balde daquele analista, entendeu? Certo. Se eu quiser criar um filtro para adicionar nessa tela, para eu visualizar separado o que é retorno do total do meu balde, o que é retorno, eu consigo montar esse filtro aí? Eu recomendo fazer o seguinte: como gestor, eu me preocuparia em olhar só o número do mês. Quanto que eu tive de reabertura no mês? Qual foi minha taxa de reabertura naquele mês? E dizer para a equipe que eles têm que baixar aquilo ali. E olhar a média de reabertura por analista. Para que eles tenham um número e ver quem está acima e quem está abaixo. Como eles vão fazer para que isso aconteça é problema deles. Eu, como gestor, me preocuparia apenas com isso. Em olhar esses números mensalmente e dizer, teu número está acima, teu número está abaixo. O que é que está vendo aí? Mas vocês podem diferenciar isso da seguinte forma. Vocês podem colocar uma coluna nova aqui. Eu posso até incluir isso no painel do próprio analista ou no painel do gestor aqui, uma coluna chamada reabertura, que vai mostrar 1, 2, 3, 4. Eu digo, sabe por quê, Lameck? Por exemplo, eu não sei como a aplicação ela trata isso aí a nível de estatística, mas eu imagino que uma demanda, quando ela retorna, ela tem um peso maior, né? Ela já deve estar perto de estourar ou já estourou o SLA. E se tratando de um retorno, ela vai cair no balde. Eu sei que isso aí eu posso ajustar com o processo e definir com a equipe dizendo todo tipo de retorno ele tem que ter uma priorização. Né? Como é que se trabalha isso hoje no mercado? Faz parte do balde, fica lá dentro do balde, sem concorrência, vai concorrer com as outras. O padrão de mercado é você fazer o seguinte: você estabelecer uma meta de reabertura ali, abaixo de 5%, de ter reabertura. Tem cenários que toleram até mais 10% ou 15%. Para o cenário de vocês de SaaS, se não me engano, salvo engano, a média é de 5%, a média ideal.
Então, o padrão de mercado é justamente a recomendação que eu dei. Coloca relatórios, não dashboards, relatórios que você vai acompanhar qual o percentual de reabertura, quanto que você está tendo de reabertura ali no mês. Depois você pode puxar isso por analista e ver quem está acima, quem está abaixo da média, e aí tomar decisões conforme esses números. Quando você começa a fazer coisas como reabre, mas aí quando reabrir eu quero que sinalize para repriorizar, mas que vocês ainda nem têm um processo bem montado para reabertura, eu deixaria primeiro a reabertura ser um problema, para depois eu tratar esse problema. Quando que eu falo que é ser um problema? Se tu está com a média de reabertura abaixo de 5%, eu não me preocuparia com isso. Eu não me preocuparia em tratar, eu deixaria caindo no bolo do pessoal de novo. Pô, se tá caindo no bolo lá, do balde da equipe lá, a reabertura, e eu tô vendo que eu tô com a média abaixo de 5%, tá ótimo. Só vou ver quem é que tá trazendo a média para cima e quem é que tá trazendo a média para baixo. Para tratar isso, para não ter nenhuma discrepância, por exemplo, ter todo mundo ali com 0% de abertura e um cara lá com um total de reabertura que na média está dando 5%. Eu só iria tratar isso, entendeu? Se eu começasse a ter números maiores do que isso, eu ia identificar se eu preciso rever o processo ou se eu preciso rever as pessoas. Se eu precisasse rever as pessoas, eu ia tratar. Se eu precisasse rever o processo, aí eu pensaria em montar um balde especial, ou voltar com uma prioridade maior, ou rever alguma coisa desse tipo. Se não, eu trataria desse jeito. Mas primeiro eu ia medir, para depois estar melhorando ou mexendo. Porque pense o seguinte, cada coisa que você pensa e coloca dentro do Gira é algo que você vai ter que ensinar a sua equipe. E uma vez que você ensinar aquilo ali, você vai ter que manter aquela prática. Se você não tem isso bem montado ainda na sua cabeça e o porquê daquilo ali está acontecendo, tem grandes chances de cair em desuso ou não fazer diferença nenhuma, ou você não saber se está fazendo diferença real ou não, porque você nunca teve o cenário anterior para depois medir, entendeu? Ok, beleza. Pode seguir aí, tá? Mas, inclusive, só para complementar, se vocês disserem assim, Lameck, seria muito importante, porque a gente sabe que tem muita reabertura aqui, a gente já sabe que isso é uma verdade. Que com certeza absoluta vai ter muita reabertura. A gente coloca um gadget como esse aqui, ó, de reabertura aqui dentro. Mas, como falei, o ideal é não poluir isso aqui com informação que o pessoal não precisa. Tá? Exato, beleza. Nesse início a gente vai usar relatório mesmo. Deixem aberto aí o Sérgio está aqui acompanhando também, vai medir. Se realmente for a necessidade, a gente inclui aí na MEC. Ok. Isso é uma necessidade futura. Ele disse que ocorre muito. Porque, assim, ó, hoje, como a gente não tem essa cultura, né? E uma das mudanças no nosso processo vai ser o fluxo de reabertura de demanda. A gente tem quase que certeza que vai estar pegando um volume altíssimo. Talvez o número aí no Gira seja muito maior do que o que a gente tem hoje no Webdesk. Sim. No Webdesk não tem reabertura. Não tem até reabertura. Mas depois de fechado, não. Mas muitas vezes ele não confirma, a demanda é encerrada e ele abre uma nova. Aí você perdeu a estatística. Vamos ver a partir de agora. A não ser quando você faz aquele... Vamos medir, testar e medir. Segue, Lameck, aí. Pode seguir, Lameck. Processo, né? Vamos lá. Vou retomar aqui. Então, dito isso, visto que a gente tem o workflow, visto que a gente tem o painel do analista, que a gente já viu como é que as demandas caem no balde do analista a partir do painel do portal do cliente. Vamos dar uma olhada em como a gente resolve essas demandas. Eu vou clicar aqui em Ticket 3, que é a demanda que eu tenho aqui para fazer, aqui a minha demanda. E aqui eu tenho uma visão de detalhes do item, a descrição. Aqui eu tenho os SLAs,
as pessoas envolvidas, as informações lá do portal do cliente, como é que o cliente está vendo isso, datas, quando foi criado, quando é que foi atualizado. Se eu passar o tooltip aqui, eu vejo essa informação com mais detalhe. Artigos relacionados na base de conhecimento, ó, esses estão bloqueados para o cliente. Aqui, se eu não tiver nenhum artigo, eu posso criar ou procurar outro. Anexos, enfim, uma visão geral aqui da visão da tarefa em si, né? da atividade em si. E aí, como é que eu resolvo coisas dentro dela? Primeiro, uma feature, uma característica muito importante que vocês precisam ter em mente é a de comentários. Em comentários, e isso é muito importante mesmo, usem e abusem disso aqui, de comentários, porque isso é interação, isso é comunicação viva dentro da plataforma. Eu não sei dizer hoje a quantidade de e-mails que eu deixo de ter e a quantidade de threads infinitas, aqueles que vão com hash, erro lá por causa disso. Isso aqui mata a necessidade de thread de e-mail pra caramba e torna a comunicação muito mais dinâmica, muito mais próxima da realidade de como ela é. Então, quais são os recursos de comentário e de comunicação? Primeira coisa que você tem que ter em mente é que tem que compartilhar com o cliente e compartilhar internamente, tá? Então, compartilhar com o cliente, vai chegar um e-mail para o cliente e vai ficar disponível para ele no portal. Comentar internamente, vai chegar um e-mail para a pessoa que está envolvida nessa atividade, ou seja, pessoas que estão acompanhando, pessoas que estão como participantes, pessoas que estão como criadores, ou pessoas que você venha a marcar nessa atividade. E você marca uma pessoa fazendo @ tal pessoa, por exemplo, @ Fabrício, @ Gerson, @ Fábio, @ Jailson. Eu saio dando @ aqui, marcando as pessoas. Pessoal, bem-vindos ao Gira Service Desk. A idade das trevas chegou ao fim. Podem marcar o dia D nos livros de vocês. E aí eu vou compartilhar com todo mundo aqui. Ele vai estar público aqui, ó. Mas se eu comentar internamente, teste de comentário interno. Comentar internamente. Ele marca aqui, ele faz a marcação interna, tá vendo? E aí o cliente não vê isso aqui. A fábrica também vai poder entrar aqui e interagir com vocês, comentando aqui nessa thread, tá? E as demandas vinculadas da fábrica eu vou mostrar já já como é que vão ficar. Mas agora... Ô, Lameck. Oi? Pode falar. Descendo mais aí, onde você estava na parte de comentário, quando você estava explicando a tela anterior do painel, você falou em determinado ticket você pode abrir uma discussão em cima do próprio ticket. Isso. Essa discussão ela funcionaria como um chat interno, seria, por exemplo, eu tenho uma demanda para atualizar a base, Jailson atualizar a base de homologação do cliente. Uhum. Então, eu tenho o pessoal do suporte, tenho a equipe do cloud lá de Jailson, e tenho alguém da fábrica que está aguardando a atualização dessa base de homologação. Eu posso envolver todos eles na mesma demanda e ficar discutindo o assunto internamente? Sim, você pode fazer isso. Você faz isso só se você tiver com duas ferramentas, tá? Duas ferramentas opcionais, uma ou outra. Você pode ter o HipChat, é uma solução gratuita de chat que você vai conectar. Você pode gerar um link e convidar pessoas para interagir nesse link lá. E isso vai ficar anexado aí no histórico, ele vai poder consultar a qualquer hora. Ou você pode usar o Slack, também funciona o Slack para isso. Mas como é que eu tenho feito
hoje em dia. Eu mudei um pouco essa abordagem. Antigamente eu usava muito o Ripchat para fazer esse tipo de discussão. Hoje em dia eu estou fazendo pelo Stride. Como é que eu faço no Stride? Só mostrando para vocês aqui, tá? Parênteses, abre parêntese e vamos só mostrar como é que eu estou fazendo hoje, tá? Só para vocês terem ideia de possibilidades. Eu estou indo aqui em... Cadê? Eu abro o Stride aqui. Deixa eu ir logo no atalho. Stride. Eu abro o Stride. Eu crio aqui uma... Eu posso chamar as pessoas para bater um papo comigo aqui. Ou eu posso abrir uma sala qualquer de chat aqui, ó. Mas eu vou aqui no videozinho e inicio uma reunião. Na hora que eu iniciar, ele já gera um link para mim. Já tem esse link aqui, ó, que eu posso copiar. Aí eu posso também daqui, eu posso convidar outras pessoas. Eu posso até startar aqui, ó, já compartilhando minha tela. Vou até fazer isso aqui para vocês verem. Porque já estou numa reunião. Deixa eu fazer uma meeting certinha. Aqui, ó, vou compartilhar minha tela já. Vou abrir com o microfone ligado ou desligado. E aí ele já compartilha a tela aqui, ó. A tela inteira, aplicativo, guia do Chrome. Eu vou cancelar, não vou compartilhar nada e vou invitar aqui as pessoas. Aí eu posso tanto ter isso aqui, como eu posso ter um telefone para a galera entrar e ligar. Por exemplo, eu posso pegar, copiar esse link, mandar para todos os clientes ou mandar o telefone para os clientes ligarem e entrar em contato. Aí fica cliente, equipe e quem tiver envolvido, todo mundo falando por vídeo ali na hora. Eu pego o resultado disso e formalizo no chamado. Eu percebi que assim está sendo mais efetivo. Antes, como a thread ficava lá nos comentários, o pessoal se acomodava em não ter que resumir a conversa. E aí ficava aquela thread enorme, e aí qualquer pessoa que queria entender o que foi resolvido tinha que abrir a thread e olhar. Agora, com o vídeo, tanto eu tornei mais dinâmico, como eu também fiz com que o pessoal fosse forçado a formalizar um comentário ali de fechamento, justamente porque não tem mais o histórico ali da conversa que foi anexada. Essa foi uma forma que eu encontrei e achei que ficou bem melhor, porque às vezes um cliente não estava podendo se conectar no chat, eu mando o número de telefone, ele liga e ele entra na conversa também. Aí foi a solução que eu dei, que eu achei melhor. Fechado parênteses. Vamos voltar aqui. Respondido, Fábio, essa pergunta? Respondido. Eu só não sei se o Stride ele é free, né? É free. Ele tem uma versão paga, que a versão paga dele inclui coisas como acesso remoto, um espaço em gigas bem maior. Ele promove alguns recursos que são bem interessantes. Mas a gratuita te dá vídeo, compartilhamento de tela, tu gera esse link. O que eu te mostrei, tudo que eu mostrei aí no gratuito, tá? Beleza. Então você está me dizendo que eu pegando o licenciamento pago, eu posso deixar de utilizar o TeamViewer para adotar ele como minha ferramenta de suporte remoto? Sim, se você estiver pensando exclusivamente na solução de acesso remoto, tá? Cortou, não deu pra gente escutar não. Com relação ao TeamViewer, depende, porque o TeamViewer inclui uma série de coisas, né? Por exemplo, o TeamViewer tem acesso a smartphone, eu não sei se é algo necessário para vocês. A TeamViewer inclui você ter um catálogo de endereços ali de usuário que você já solicita o acesso e o cliente libera. Eu faria o seguinte, para substituir o TeamViewer, eu faria tudo que o TeamViewer me oferece e compararia com tudo que o acesso remoto específico do Stride
me oferece para tomar essa decisão. Mas se estiver pensando exclusivamente na funcionalidade de acesso remoto, sim, substituiria. A gente vai fazer uma análise, como você falou, o TeamViewer não é só acesso remoto, tem outras coisas, mas já analisando aí para reunião, principalmente para a galera de PO, por exemplo, ou uma reunião de discussão que a gente às vezes faz com o cliente aqui, Lamec, em relação à definição de uma consultoria, escopo de consultoria, já atende aí. Agora o TeamViewer realmente tem que fazer uma análise mais detalhada, entendeu? Porque eu não matei o TeamViewer aqui por causa de acesso remoto a celular. Nesse caso é só uma curiosidade. Mas com certeza a gente vai querer utilizar ele na parte mais que você, voltado para o que você apresentou aí. Legal. Para estar associando, estar anexando ao log da demanda toda a interação e conversa com o cliente. Tem demandas específicas, né? Então, demandas específicas que há uma discussão grande entre o cliente. Né? O que eu acho que isso é muito legal é que você faz o seguinte: você pega o PO, bota com o Service Desk e o cliente. Pronto, vamos resolver aqui. Ou um consultor tá no cliente lá e tá tendo uma bronca, ele abre uma conversa ali, uma call, e já resolve com todo mundo. Está sendo dado um treinamento da solução de Lernet em loco. E o cara teve uma dúvida. Pessoal, vê só, vamos fazer o seguinte. Eu entendi essa dúvida que vocês estão tendo. Eu vou anotar aqui. No final a gente vai chamar um especialista de produto, que ele vai tirar todas essas dúvidas aqui com a gente. Fecha ali o treinamento, segue a agenda, não compromete a agenda. Pega essas informações, ele já manda abre cada uma dessas demandas lá para o time de suporte solicitando um recurso, dizendo: eu preciso de ajuda aqui, preciso de um recurso do suporte ao cliente, de um especialista de produto para me ajudar nessas demandas, e já faz uma call em seguida para tirar todas essas dúvidas, colocando todo mundo ali ao vivo no treinamento e tal. Vocês podem usar nesse sentido também. Show de bola, beleza. Show de bola. Pode seguir aí. Vamos lá, vou voltar aqui para o meu pipeline aqui do treinamento. Me perdi um pouco aqui. Como atender as demandas. Beleza, vamos lá. A gente estava explicando aqui como atender as demandas. E aí, a primeira coisa que eu comentei foi sobre os comentários. Que os comentários eles podem ser feitos tanto interno como externo. E que você tem aqui vários recursos de formatação. Você tem estilos, título, por exemplo, resumo de alinhamento de call. Aí eu coloco aqui participantes, posso escrever texto, eu posso colocar H2 participantes, aí eu coloco Fábio, Chico Anísio, Jailson, e coloca aqui também observações importantes. Eu posso colocar tanto isso aqui, esse resumo dessa call, e compartilhar com o cliente. Vai chegar o e-mail lá para ele bonitinho, ó, fica com um texto maior e tal. Ou eu posso chegar e editar na descrição. A descrição é um campo que o cliente sempre vê, tá? Então, quando editar na descrição, dentro de uma demanda de Service Desk que está compartilhada com o cliente, ele sempre vê a descrição. Então, atenção quando for preencher isso aqui. Aí você pode colocar H3, resumo de alinhamento. Eu sempre coloco coisas mais fechadas aqui, coisas que não vão ser temporais. Tudo que é temporal eu vou jogando em comentário. Mas aí você pode editar aqui também. Então, vamos lá. Vamos continuar coisas que a gente pode... Recursos do Jira que vão te ajudar a resolver a demanda. Esse aqui de pessoas é muito importante, ó. Solicitante é quem te solicitou o ticket. Participante é pessoas que estão envolvidas ali, que precisam estar envolvidas ali, tá? E responsável é você que está ali para resolver a demanda. Então você pode chegar aqui e colocar outros participantes na demanda e tal, não tem problema nenhum. Pessoas, um time de dev, por exemplo, um PO que quer acompanhar uma determinada demanda, ele pode chegar aqui e ele pode dizer assim: eu quero começar a acompanhar essa demanda. Ele clica aqui e pronto. E você sabe quantas pessoas estão acompanhando essa demanda.
Mas também você tem um dos principais recursos para a resolução de demanda, além dos comentários e de envolver outras pessoas, é o workflow. Aqui em cima você sempre vai ter as opções de transição disponível para aquele status. Presta bem atenção nisso aqui, ó. No backlog primeiro nível, eu tenho as seguintes opções. Eu tenho escalonar, que vai fazer com que ele vá para o status backlog segundo nível. Eu tenho encerrar, que deve ser utilizado para as ligações que eu estou ali e já matei a demanda na ligação. Então já clico em encerrar. E aguardar validação quando forem aquelas demandas abertas por portal ou por e-mail, que o Service Desk vai resolver sem uma interação por telefone, em que ele vai aguardar a validação do cliente. Então, escalonar, ele vai me mandar, ele vai abrir aqui e vai pedir qual que é a análise do primeiro nível. A análise do primeiro nível eu vou colocar aqui. Vi que esta demanda está... Vamos fazer um negócio bem contextualizado aqui. Como faço para acessar as aplicações da DealerNet? Ok. Vou escalonar aqui, análise primeiro nível. Então, testes que fiz. Acessei remoto e vi que não é um problema comum de acesso. Testei com a senha do usuário e também com outros usuários. Esse problema ocorre apenas na estação de trabalho do usuário. Palpites de possíveis resoluções. Escalonei para o segundo nível, pois acredito que é um problema maior. Imagino que seja um problema de permissão ou de má instalação na estação de trabalho do usuário. Aí ele pode mudar o tipo se ele quiser, ele pode alterar a prioridade, ele pode indicar qual que é a plataforma, se é o Windows, se é o Workflow, ele pode repensar o modo, ele pode responder ao cliente. Olá, caro cliente, caro cliente, conforme conversamos, executei os seguintes testes. Vou colocar aqui para o cliente poder ver isso aqui. E como acredito que trata-se de um problema de má instalação, eu vou enviar seu problema para um especialista de produto que vai te ajudar a resolver essa demanda. E aí ele escalona dentro do suporte ao cliente ainda. E aí vai para backlog segundo nível, tá? Dentro de backlog segundo nível vai ter um repositório lá, que eu vou mostrar depois como é que vocês acompanham o que é que está lá, como é que vocês fazem essas filtragens. Aqui eu estou focando em explicar o workflow. Aí o backlog segundo nível, vamos assumir que ele pegou essa demanda lá, ele pode iniciar essa atividade ou ele pode retornar para o primeiro nível, entendendo que é algo que não depende dele. Então, vou iniciar aqui a atividade. Nenhuma tela é exigida, até para facilitar o processo. Iniciou a execução, ele vai entrar em contato com o cliente, vai acessar remoto, vai fazer o que tiver que fazer para ser resolvido. E aí ele vai comentar aqui para fechar a demanda. Ou ele pode enviar para a fábrica. Ele pode aguardar a validação, que aí vai esperar o cliente dar ok. Ele pode aguardar terceiro,
que quando precisa envolver um fornecedor terceiro, vamos dizer que vai precisar envolver a infra local do cliente. Vamos dizer que, nesse caso, aí eu vou aguardar o terceiro, vai pausar SLA, etc. Se for enviar para a fábrica, não vai pausar SLA, ele vai começar um novo contador aqui de aguardando o desenvolvimento. Se eu aguardar a validação, ele vai dar um prazo para o cliente responder essa demanda, dando ok ou não, senão ele já fecha como resolvido. Qual que é a diferença de aguardar o usuário para aguardar a validação? É muito importante, presta bem atenção aqui, tá? Aguardar a validação é quando você resolveu o problema, mas resolveu e precisa que o cliente formalize que você resolveu ali, dá o ok, dá o aceite, e ele tem um prazo para reabertura dessa demanda. Depois desse prazo, ele não consegue mais reabrir. Ele precisa abrir um novo ticket. A gente não pode ter thread infinita, né? Aguardar o usuário é quando você entrou em contato com o usuário e ele informou que não pode te atender naquele momento, ou que ele não tem todas as informações necessárias para você prosseguir com o atendimento e você solicita ele, e aí você vai aguardar o usuário. Ele vai ter prazo também para isso, para que ele te responda, e você vai comentar aqui, deixando bem claro que você está esperando ele. Então vai ser mais ou menos assim, ó. Caro cliente, conforme falamos ao telefone, estou aguardando a sua planilha com as informações necessárias para prosseguir com o atendimento. É importante que você fique atento ao prazo de envio. Atenciosamente, Lameque Oliveira. E vou aguardar o usuário. Então, quando ele aguardar o usuário, ele vai ficar um tempo lá aguardando o usuário. Depois desse tempo, ele vai mandar para sem resposta, se o cliente não responder, e vai fechar como encerrado por inatividade do usuário. Se ele responder, o próprio Gira sozinho vai trazer de volta para sua fila. Então é muito importante lembrar, aguardar o usuário é quando você depende de uma ação do usuário para que você continue e possa resolver aquela demanda. Aguardar a validação é quando você já resolveu e precisa que o usuário dê o ok, que ele acompanhe, ou dá um prazo ali para ele reabrir a demanda. Então, essas são as features relacionadas à resolução, ao atendimento de atividades. Dúvidas aí, pessoal? Lameque? Oi. Lameque? Oi, tô te ouvindo. Nesse aguardando validação, se eu fazer um paralelo aí, se eu olhando para o fluxo, seria o resolvido do fluxo? Esse aguardando validação, ele manda para resolvido. Aí, quando eu colocar aqui aguardando validação, tá vendo? Ele diz para eu preencher qual que foi a resolução, qual que foi a solução aplicada, fiz XYZ, e aqui eu posso colocar rótulo, componente, tag, isso aqui é tag, eu uso do jeito que eu quiser, e envio para aguardar a validação. Aí, quando eu transitar, quando eu usar essa aguardar a validação, o status é resolvido. Ou seja, está lá. Ele não conta quando ele está nesse momento, o SLA aí para, né? Já parou aqui, tá vendo? Já tá parado. Aqui é Mesmo os seu aguardos. cliente tendo dado a confirmação. Exato, Os dois. porque está dependendo do cliente. Aguardando Né? validação, ele para. Você vai continuar com aquele tempo para fechar o chamado automático, como tem hoje? Já tem. Já tem. Tá programado. Já. Tem. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Esse foi o workflow especificado lá por vocês para demandas do tipo incidente, solicitação de serviço e dúvida. Aqui, ó, backlog primeiro nível, e a transição é escalonar. Lembra que o nome do botão era escalonar? É justamente a transição,
que leva de backlog primeiro. Podem interagir aqui comigo, que essa parte eu vou descartar aqui na gravação. Quando sai de backlog primeiro nível para backlog segundo nível, ele vai usar a transição escalonar, que vai ser um botão ali. Eu vou ter a opção de retornar para primeiro nível, que sai de backlog segundo nível e traz para backlog primeiro nível. Ou eu posso iniciar a atividade. Só tem essas duas opções em backlog primeiro nível. Como eu estou em resolvido aqui, eu já cheguei em execução e tal, e mandei para aguardar. Quando eu usei a transição aguardar validação, ele disse, então o status é resolvido. Eu só tenho duas opções. Ou encerrar, e essa transição é automática. Após 5 dias, salvo engano, está de acordo com a especificação lá. E aí, se ele fechar aqui, fechou, acabou, morreu o boi. Se ele quiser transitar para reabrir, o cliente, quando mandar um e-mail com a hashtag reabrir, ou reaberto, quando ele colocar essa hashtag reabrir, ele reabre, ou o cliente tem um botãozinho lá no portal do cliente para ele chegar lá e reabrir. Ou seja, vão ter essas duas opções por e-mail. O cliente mandar por e-mail com a hashtag reabrir, ou o cliente chegar no portal e dizer, eu quero reabrir essa demanda. Só que esse botão, ou essa opção, só vai ficar disponível durante 5 dias. Beleza? Beleza. Depois tu vai estar sinalizando pra gente esses atalhos aí de interação por e-mail, né? Tá tudo no treinamento completo. No EAD a gente vai ter essa visão, né? Não só isso, como também eu tô colocando tudo no Confluence, Fábio. Tudo no Confluence. Como reabrir uma demanda, eu tô colocando um how-to dentro do Confluence, porque às vezes você faz o treinamento, mas aí você quer consultar um trecho, e aí pesquisar a palavra dentro do treinamento não tem como ainda, né? Aí eu tô colocando tudo dentro de how-tos dentro do Confluence. E eu posso publicar esses how-tos aí, por exemplo, para o cliente, o que for dele? Pode, sem problema nenhum. Você pode chegar lá, reaproveitar e publicar para o seu cliente. Entendi. Olá, Mac. Oi. Já você está falando, tudo bem? Tudo bem. Na visão de coordenador, gestor, quando um analista está trabalhando no chamado e está com o chamado lá naquele status em execução, eu enxergo isso aonde? Não sei se você já explicou, eu esqueci. Tá. Você vai enxergar. Eu quero saber assim, o que cada analista meu está trabalhando nesse momento, entendeu? Você vai aqui, no painel do analista, do foco invasão, perdão. Você vai aqui no painel do foco invasão e você vai ter o status em andamento. Cadê? Aqui, em andamento. Chamados de suporte ao cliente em andamento. Ou você vai poder ver no ponto que eu ia entrar agora. Você pode ver ali, tá? E vai listar. Perdão. Ou você vai ver no ponto que eu vou entrar agora. Como eu já estourei aqui o tempo, e aí só falta esse item aqui para eu mostrar para vocês da parte de introdução, tá? Aí eu vou tentar acelerar um pouquinho aqui, mas aí depois eu vou parar a gravação e a gente pode continuar em um outro canal. Posso ligar por telefone e tal para falar com vocês, para a gente continuar tirando as dúvidas. Mas deixa eu explicar essa parte aqui que eu acho que vai responder essa pergunta e várias outras. Vou começar aqui. Como que eu faço para pesquisar, para criar filtros, para localizar qualquer coisa, qualquer informação que eu queira? Vamos dizer que eu entrei num painel, entrei numa fila, olhei uma demanda, mas eu quero ter uma forma de ver várias demandas, eu quero filtrar coisas, eu quero consultar a base. Então eu vou aqui em itens, naquele menu de navegação, pesquisar por itens. E na pesquisa por itens, você vai ter alguns filtros aqui do lado direito, ou do lado esquerdo, e aqui os seus filtros marcados como favorito. Se você não tiver nenhum filtro marcado como favorito, você pode pesquisar por filtros e marcá-los como favoritos. Mas se esse filtro que você quer não existe ainda, ou você quer fazer uma consulta pontual, você pode usar esse filtro aqui. Eu vou mudar na visão básica, eu vou mudar para a visão básica,
para mostrar primeiro na visão básica para vocês. Então eu vou filtrar por projeto. Eu tenho cloud, fábrica, suporte ao cliente, tecnologia. Vamos dizer que vocês querem consultar a fábrica, vocês querem consultar o que está pendente lá na fábrica. Então eu posso olhar já naqueles painéis que eu mostrei, mas eu quero criar um filtro aqui. Eu coloco fábrica, situação, cadê? O que é que tem da fábrica? Eu vou colocar todos os status, menos fechado. O que é que está na fábrica, menos que está fechado. E vou colocar aqui que foi criada por mim, criada por usuário atual. Então eu consigo, ele mostra aqui para mim na hora, FAB2, o nome da demanda é T, e eu posso ver todos os detalhes dela. Aí eu também posso ter essa visão em que eu vejo detalhe, visão de detalhe, que mostra aqui do lado. Eu posso ver uma visão de lista, que eu tenho aqui chave, resumo, responsável, data para ficar pronto. E aqui em colunas eu adiciono mais colunas. Todas as colunas, todos os campos. Você digita o nome do campo aqui, por exemplo, sprint, a versão, versões afetadas, versões corrigidas, qualquer campo, tá? E essa é a visão que eu tenho de básica, né? Que você tem aqui, você vai escolher no campo, é feito o autofiltro do Excel. Mas a visão que eu gosto é a visão do avançado, que é mais próximo da linguagem natural. Então vamos pensar no exemplo que foi dado aqui numa conversa que eu tive com o Gerson. O Gerson me deu esse exemplo. Mac, se eu quiser ter a visão de todas as demandas que meus analistas têm, que estão em execução naquele momento, como é que eu faço? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar primeiro pelo projeto igual a suporte ao cliente. Então, projeto igual a suporte ao cliente, bem próximo da linguagem natural. E também qual que era a outra requisição que ele queria? Era que fosse o status em andamento. Então eu vou colocar aqui status igual a em execução, que é o status em andamento, né? E eu posso fazer o seguinte, ele pode querer olhar para todo mundo aqui, ele pode filtrar, não tem nenhuma demanda em execução aqui na minha filtragem, mas ele pode querer olhar também e assign, ele pode querer selecionar parte do grupo, ele não quer olhar todo mundo do grupo. Então ele pode colocar assign em Fábio, Santos e Jailson. Ele pode querer olhar só para a dos dois. A Gerson. Vou colocar aqui do Fabrício, que eu acho que o Fabrício está nesse grupo de usuários. E Fabrício. Ah, tá aqui o Fabrício Sena, Fabrício.Sena. E aí pesquisar. Então, para qualquer campo, qualquer filtro que você queira fazer, você pode ir lá em itens, pesquisar por itens e sair montando sua visão. Você pode ver os itens que necessitam de aprovação, que estão com análise técnica preenchida, que estão com análise de primeiro nível preenchida, pode ser também que já foi resolvido ou que não está resolvido, e resolution igual a unresolved, e que foi resolvido a mais resolvido isso há mais de 7 dias, tá, mais 7 DU. Você pode criar uma infinidade de campos ou de pesquisas aqui para encontrar aquela demanda que você quer, tem uma tabela e o melhor de tudo, tá? O melhor de tudo é isso aqui, ó. Vou colocar projeto igual a suporte ao cliente. Você pode exportar isso aqui, mas você pode também exportar para Excel, para Word, para XML, mas você pode criar uma visão de relatório aqui na hora. Você faz o filtro, você não quer colocar isso em gadget nenhum, você não quer colocar isso em painel nenhum, você só quer ver isso aqui agora na hora. Então você pode olhar vários relatórios aqui pré-prontos. Eu vou colocar aqui gráfico de pizza, e vou selecionar aqui, ó, vou editar
Eu estou vendo por responsável. Eu quero ver esse meu filtro por prioridade. E aí eu vejo, ó, todas as demandas elas são do tipo 1. Ah, eu quero ver esse filtro que eu fiz agora por módulo. Global, CRM, 2 com nenhum. Eu quero ver por tipo de plataforma. E aí eu consigo ver. Então, tem mais conteúdo que você quer ver, quer fazer uma sintaxe aqui? Não tem problema, você clica no botãozinho de ajuda aqui e aí você vai ter informação sobre como que funciona a sintaxe disso aqui. Além disso, está disponível com mais informações no treinamento completo. Beleza, pessoal? Alô? Alô? Mac, Oi? caímos um momento aí. Nossa, cara, sério? A conexão caiu aí. Caiu, tava no momento lá que você tava Fazendo filtro. fazendo o filtro lá dos não resolvidos. Dos assigns. Certo. Entendeu? Beleza. Deixa eu voltar aqui. Puxa. Beleza, deixa eu voltar. Vamos lá. Aqui, ó. Então, Project. A tela não tá compartilhada, não. Veja aí, está Agora que aparecendo. tá abrindo. Podem interagir Aí. comigo, tá? Porque essa parte que eu estou explicando, ela já está disponível de uma forma bem mais completa no treinamento completo. Mas podem interagir aqui, então. Ó, então, Aí já tá aparecendo, estamos vendo aí. vocês viram, né? Tipo, É, resolution, né? Igual. Aí Isso. tem as opções aqui, eu vou colocar não resolvidas, unresolved, and aí resolution date ou resolved maior ou igual a menos 7D, ou seja, nos últimos 7 dias. And aí eu quero limitar, eu quero colocar os assignees, eu quero colocar mais de um, então não vou colocar o igual, eu vou colocar o in. E aí eu vou poder abrir parênteses e sair colocando. Aí é com a gente. Aí é com o professor. Linguagem de consulta Aqui pra a gente gente. precisa de assertivo, amigo. Aqui a gente vai botar. Aí, Fabrício, você pode colocar aqui, isso aí é JQL, linguagem bem tranquila aí para vocês. Se você quiser ver mais informações disso, você pode usar o ajuda da sintaxe. E no treinamento mais completo eu tenho mais informação que eu vou comentando e tal, falando sobre esses filtros, tá? Então, Lameco, pode dizer aí. salvar essa consulta aí para usar depois. Salvar como? Salva como, né? Aí minha recomendação é colocar sempre um nome que faça sentido, né? Não colocar filtro não sei o que lá, mas colocar assim, chamados de suporte ao cliente com não resolvidos, ou resolvidos nos últimos 7 dias, ou não resolvidos, com responsável igual, com responsáveis Fabrício e Fábio. Eu sempre ponho algo bem explícito mesmo para não confundir depois. Mas aí você salva essa consulta e aí fica para você. Você pode usar em gadget, pode usar em painel e etc. E o legal disso tudo é que você pode usar essa consulta aqui, ó, e exportar, tá? Você pode ver aqui na tabela, tá vendo? Você pode adicionar colunas. Você pode exportar isso para XML, Word, Excel ou criar um gadget. Que resultado de filtro, tá vendo aqui? Resultado de filtro, mas eu quero um gráfico de pizza. Eu quero ver aqui por... Eu não quero olhar por responsável, não. Eu quero olhar por prioridade. Cadê prioridade? Todas são do tipo 1, tá vendo? Eu quero olhar por criador. Quero ver quem está abrindo mais demanda. Lameque, Chico Anísio e desconhecido. Desconhecido é porque isso aí nunca vai acontecer, tá? Isso é só na instalação mesmo.
da ferramenta. Aí você pode olhar para o mapa de calor, quer olhar o mapa de calor, quer olhar número de vezes em determinado status, quer olhar o tempo médio que a demanda passou por status, enfim, uma série, infinidade de criado versus resolvido. Você faz a consulta e joga ela depois num gadget, depois você pode puxar isso aqui até para um painel seu. Tá bem? Nesse caso aí, por exemplo, aquela ideia de criar o painel de gestão à vista para ficar no meio do departamento, eu posso criar por aí, né, Lameck? Pode. Pegar a consulta e botar caminhos reversos, que bota lá e salvar o seu painel. Você monta a consulta aqui você já tem uns, ó, aqui você já tem uns criados, ó, atualizados recentemente, resolvidos recentemente, criadas recentemente, ocorrências concluídas, ocorrências abertas, todas as ocorrências. Aqui e pesquisar por filtros, ó. Pesquisar por filtros é muito importante, que você pode olhar depois, pesquisar onde o dono é igual a... Você pode pesquisar por mim. Lameck. E aí você pega meus filtros já, que são esses aqui, ó. Chamados de suporte ao cliente, chamados de suporte ainda não resolvidos, chamados resolvidos nos últimos 7 dias. Eu já tenho alguns filtros que eu deixo criados aqui por padrão e você pode se inscrever nesses filtros. Tá? Beleza. Então, assim, vamos lá. Só passando aqui novamente. Visualizamos a questão dos painéis, né? A questão da tela também do resolvedor, do analista, que é uma tela similar a essa daí, né? O analista vai ter uma visão similar a essa daí, não vai, Lameck? Sim. Ok. Aí temos o painel do gestor e a tela também similar a essa para o gestor, onde ele vai ter mais opções de que existe hoje lá para o analista, né? Isso. Aí eu tenho aqui a pergunta referente à questão do que eu não vi lá e que a gente tinha previsto no fluxo. Na hora que o cliente está abrindo a demanda, dizer qual é o sistema que ele está abrindo. Eu só vi o módulo lá. Qual é a plataforma? Essa informação não estava em nenhum dos requisitos lá do portal da documentação. Estava em campo. Tá, ele está previsto em campo, mas não está no portal do cliente? Não está. Não. Tá só em campos de transição. Tá. A gente pode colocar? Pode inserir, sim. Uma outra dúvida que eu não vi também é a questão da ficha, aquele negócio da ficha do cliente lá. A ficha do cliente é no Confluence, a gente vai ver isso no treinamento de Confluence. Mas a gente vai ter um link de dentro da demanda que possa chamar essa ficha? Vocês podem linkar, sim. Porque lembra que quando o cliente estiver abrindo a demanda, eu visualizar lá, ele abriu a demanda, eu visualizei do lado de cá, o analista precisa ter lá um link desse cliente que abriu a demanda para eu enxergar quem é ele, a ficha dele, a ficha de segmento. As informações básicas ele vai ter no próprio Gira. O que eu recomendo com relação a isso, Fábio, é o pessoal realmente fazer a busca dentro do Confluence, porque é muito simples. E o pessoal pode, assim, se a gente colocar isso, eu acho que vai ficar com muita informação na tela sem necessidade. Agora, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu preciso encerrar aqui a call por causa da hora. Que a gente já estourou aí o tempo estimado. Aí eu te ligo daqui a um tempo, Fábio, pra gente continuar a conversa, se tiver dúvida, esse tipo de coisa. Ok, em relação à questão do tempo, em relação ao nosso cronograma, eu acho que beleza, foi satisfatório, mas tem algumas dúvidas aqui que a gente pode fazer na sequência via telefone, no Viva Voz, pode ser?
Eu só precisar de um tempo aqui, só para eu me organizar aqui, até devolver as coisas aqui do pessoal e aí em seguida a gente já pode começar assim. Mas só preciso de um tempinho, tá? Me diga quanto tempo. Tá, eu consigo te dizer assim, em quanto tempo daqui a 5 minutos. Combinado, ok. Beleza. Beleza? Aí, pessoal, só uma Fechou. coisa, pessoal. Deixa eu liberar acesso aqui para vocês todos. Ó, quem precisa de suporte ao cliente, me diz aí. Quem tá aí na conversa, que precisa... Só quem tá aqui na conversa, tá, pessoal? Ninguém que não participou, para não ter depois dúvida surgindo desnecessariamente. Qual Mas é a vamos lá. informação que você precisa? Quem são as pessoas que precisam estar aqui no suporte ao cliente? Jailson, já coloquei. Gerson, já Dalmo. coloquei. Fabrício, já coloquei. Fábio, já coloquei. Quem mais? Dalmo. Dalmo, qual o e-mail de Dalmo? dalmo.junior@dilernet.com.br. Pronto. Já convidei Dalmo. Pádua. Antônio.Pádua. Pádua, P-A-U-P-A-D-U-A. D-U-A. Beleza. Antônio.Pádua@dilernet.com.br. Eles vão acessar Tá. o Ok. Portal do cliente. Ok aí. Isso aí é para acesso ao portal do cliente ou portal do resolvedor? É o resolvedor que acessa os dois, né? Tá, beleza. Mas a gente não sabe se eles são resolvedores ainda não. É isso. Por isso que eu tô Não, Pádua vai ser resolvedor. Pádua tem que ser, né? Pádua tem que ser. Chamados de quê? De Sidney? Tudo que ele recebe dos que os consultores abrirem de fora. Porque eu não faço tipo primeiro nível de atendimento. Ele é que vai ser o primeiro nível do Dos atendimento. consultores, entendeu? Isso eu tinha até conversado com o Lamec. Ó, Lamec, essas pessoas aí, e depois quando a gente voltar na segunda etapa da conversa, tem algumas dúvidas, ok? Tá. Pode ir mandando as dúvidas que tiverem, a gente pode ter na conversa, ou se quiserem podem mandar por e-mail também, não tem estresse não. A gente vai discutir aqui e vai listar essas dúvidas. Pronto, massa, isso é ótimo. Tá bom, então. Cadê? Tem mais alguém que precisa? Tô falando da parte de suporte ao Não. cliente, da parte de cloud e tecnologia. Não, é Dias e Dalmo mesmo, o coordenador e o gerente, que é o key user aí. Beleza. Tá. Tranquilo. Por enquanto, Fábio, eu vou deixar eles com acesso ao Confluence também, tá? Já que não tá custando nada. Tá bem? Certo. Tá, beleza. E cadê? Depois manda no meu e-mail o how to que você falou, porque aí eu vou preparar o material que vou divulgar para o cliente e eu queria já cadastrar na base de conhecimento do cliente como abrir uma demanda, entendeu? Mas esse how to de como abrir uma demanda eu não tenho não, tá? Não tem não? Esse eu não tenho não. Tá, ok. Aí eu posso botar no interno, né? Pode. Pode colocar também direto lá, né? Isso. Dalmo e Aí a Jailson. gente... Beleza. Vê se chegou o e-mail para vocês aí, pessoal, por favor. Ah, então sem a máquina aqui. Deixa eu ver aqui, pera aí. Tá, então... Não, o meu tá cadastrado, pô. Pera aí, rapidinho. Deixa eu ver aqui então. Vai chegar no e-mail deles. Tá, qualquer coisa fala comigo, tá, Fábio? Preciso ir agora. Tá bom. Beleza. Ok, Lamec.